Olá, artista! Hoje a gente vai fazer um unboxing dessa caixa linda aqui de 100 cores da Luminance. Ela tá lacrada e eu vou abrir ela aqui com vocês. Meu nome é Luísa e eu trabalho com retrato realista de animais com lápis de cor. Se você nunca ouviu falar em nada disso, acesse o meu Instagram aqui, que vai aparecer aqui embaixo, para você conhecer um pouquinho do meu trabalho e ver como esse universo funciona. Então hoje a gente vai fazer um unboxing dessa caixa aqui, que é o alto grau do lápis de cor, tá? Esse aqui é o lápis Luminance. Quem assistiu o meu último vídeo viu que eu comprei no exterior uma caixa dessa. E eu tô bem curiosa pra ver, na verdade, as cores que vêm diferentes. A gente vem, dentro da caixa, vem um panfleto onde mostra todas as cores, então a gente consegue ter uma noção do que tem em uma caixa e do que não tem na outra. Já aproveita e se inscreve aqui, porque vai vir muito conteúdo legal sobre esse assunto da pintura realista, do desenho, e quem se interessa por esse assunto vai receber tudo em primeira mão se estiver inscrito, e também para dar uma forcinha aqui pro canal, para cada vez eu produzir mais conteúdo gratuito para vocês. Bom, então, essa aqui é a caixa de 100 cores. Ela contém 100 lápis de cores diferentes, mais um lápis blender e um full blender. Aqui ele já conta pra gente um pouquinho de como funcionam os lápis, né? Eles são lápis permanentes, com uma mina bem macia e uma durabilidade da cor excepcional. Eu acho que quando a gente investe em um material assim que é realmente um pouco mais caro, a gente precisa entender como ele funciona. E claro, ninguém que está começando precisa começar investindo em uma caixa assim. Eu vou abrir aqui com estilete. Cuidado para não machucar a caixa. E enquanto isso a gente vai conversando um pouco. Ninguém que está começando precisa comprar um material assim caríssimo logo de cara, tá? É bem importante vocês terem consciência de qual fase vocês estão. Se vocês estão só aprendendo, é muito importante conhecer o material também, mas não se prender muito nessa questão de que eu preciso ter o material profissional para fazer um trabalho legal. Não, não é bem assim. Primeiro a gente vai aprender técnica e tudo mais, para depois começar a investir mais em material, e também vocês conseguem comprar avulsos. Eu vou inclusive deixar o link da loja que eu compro os materiais avulsos. Enfim, vamos ao unboxing. A caixa, ela, nem preciso falar nada, ela fala por si só. Ela tem essa aparência bem refinada, na verdade. Ela remete a uma coisa realmente de um material mais profissional, mais... Eu vou deixar o momento de abrir enquanto eu estiver em silêncio. Primeiro eu vou falar da caixa. Ela remete a essa coisa mais... Como é que eu posso explicar? Essa coisa mais exclusiva, né? A caixa preta, enfim, a logo deles, que é maravilhosa. A Caran d'Ache é uma marca suíça. E, bom, esses aqui são os lápis permanentes. Vamos ver o verso da caixa. Ó, no verso, eles têm algumas orientações para que serve, né? Resistência à luz. Aqui a gente tem em francês, alemão, italiano, só não vai ter em português, né? Espanhol, aqui ó, português. O lápis, a luminância é o lápis que melhor associa a resistência à luz de uma mina permanente à untuosidade de uma mina permanente. Fruto de mais de 2 anos de pesquisa, cada cor foi formulada a partir de pigmentos selecionados pela sua pureza, intensidade e resistência aos raios UV, em conformidade com a norma ASTM, enfim, né, esses números aí, Luminance 6901. Esse 6901 tem a ver com essa norma, né, ASTM, que garante aos profissionais criativos durabilidade de suas obras. Caran d'Ache é a única marca a propor um conjunto de 100 lápis de cor com 80 cores que se encontra classificada na melhor categoria da norma, com o fim de corretamente uniformizar, misturar e intensificar as cores. A utilização de um pencil blender e um full blender será complementar. Aqui eles mostram, né, todas as cores que vêm. Olha que legal, aqui eles têm também a linha do tempo, né, de tudo que foi criado. O Museum Aquarelle é o último e o Luminance é de 2008. Muito interessante, né? Aqui a gente tem umas informações de realmente curiosidade sobre a marca. Vamos abrir, senão a gente enrola muito. Vamos lá. Ó, ela desliza assim por cima. Ai, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Gente, eu fico sempre surpresa com a beleza desses lápis e dessa caixa, ainda mais quando a gente pega assim novinho, né? Esse é o folheto que vem junto. Aqui a gente consegue ver quais cores vêm em cada estojo. Então eles têm aqui o estojo também de madeira, que é maravilhoso. E aí tem os estojos
menores, né? De 76 cores, tem de 30 e alguma coisa também, não sei se marca aqui. Ó, aqui tem algumas até instruções de uso, isso eu acho bem legal, eles falam, né, com o que você mistura e como que é formado, certificação, bem legal mesmo. A Caran d'Ache é uma marca bem reconhecida nesse quesito, talvez ela não é tão conhecida no Brasil, por isso que eu acho super importante falar desses lápis, porque a gente ouve muito falar dos concorrentes, né, Faber-Castell, Stabilo, essas outras marcas que são um pouco mais populares. Mas a Caran d'Ache, por ser uma linha principalmente profissional, a gente não escuta tanto falar, a não ser que você esteja no meio. Eu, antes de trabalhar com arte, nunca tinha ouvido falar nessa marca. Mas aí quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, eu conheci a Caran d'Ache, a Derwent, que são marcas mais diferentes de serem encontradas aqui, né? Que não são tão famosas quanto a Faber-Castell, por exemplo. E são lápis que, assim, não existem iguais, tá? Assim que vocês testam um lápis desse, vocês realmente veem a diferença. Depois eu vou explicar porquê na nossa parte de teste dos lápis, né? De alguns lápis. Ó, aqui a gente tem a bandeja, temos a primeira bandeja com os lápis mais claros, vermelhos, alguns azuis. E aí a gente tem aqui também a de azuis e verdes, então a gente tira, ó, ele é todo cheio de espuminha para proteger o lápis, ó, bem interessante. O cheiro é maravilhoso também, né? Os lápis são feitos de madeira de reflorestamento e, ó, cada um tem essa base aqui, depois eu vou tirar um para mostrar mais de perto. Então aqui são as 100 cores, né? Esse é o estojo que mais a gente tem essa quantidade de cores disponíveis. E tem muitas cores neutras e marrons. Isso com certeza é fundamental, tá? Eu acho que assim, quando a gente trabalha com pets, principalmente, animais, né, de forma geral, até retratos de pessoas, a gente precisa muito dessas cores aqui, ó, dessas cores mais terrosas. Elas são bem essenciais, tá? Então aqui tem uma gama muito boa de tons terrosos. Aqui embaixo a gente tem esses tons que eu uso muito, Pink White, todos esses French Grays, Raw Amber, eu uso demais essas cores aqui. Então não dá tempo, né, da gente ficar falando uma por uma, né? Mas principalmente essas cores aqui mais neutras e essas terrosas são fenomenais. Eu uso demais essas cores aqui da Luminance e eu sempre comprei de forma avulsa. Eu vou até guardar a caixa aqui, porque o unboxing seria isso, né? A gente tem as bandejinhas, cada lápis é posicionado em uma abertura e ele é protegido por essa estrutura aqui da caixa, né? Ó, cada lápis tem esse espacinho único. Isso eu achei bem fantástico, porque eles não se machucam, digamos assim. Então, esse seria um unboxing mesmo da caixa. E agora a gente vai falar um pouco sobre o lápis, né? Sobre o lápis Luminance. Por que que ele é tão valioso assim e chega a custar em alguns lugares até R$40 a unidade? Esse aqui é um dos lápis que eu comprei avulso. Todos os lápis que eu tinha da Luminance até então, eu tinha comprado de forma avulsa e eu posso garantir para vocês que vale muito a pena, porque eles, combinado com outros lápis, dão um efeito muito especial na pintura. Então, pode parecer um valor um pouco absurdo no início para quem, como eu falei, depende muito do nível que vocês estão, né? Se vocês estão começando a aprender, não vale a pena comprar uma caixa que custa, né, R$3.000, 2, enfim. Não vale muito a pena vocês comprarem a caixa completa, porque principalmente as cores mais coloridas vocês não vão usar logo de início. Vale muito mais a pena comprar essas cores terrosas e mais pálidas que eu falei para vocês. Então, esse aqui é um dos lápis da Luminance que eu comprei de forma avulsa, então, né, pode perceber que ele é igualzinho. Aqui em cima a gente tem o nome, vou dar um zoom maior. Aqui em cima a gente tem o nome, numeração, aqui a marca, né, Luminance 6901, Caran d'Ache, na Suíça. Aqui o código dele, tá? E a mina, né? O lápis. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam também, óbvio que quem já vai investir num lápis assim, já vai estar muito provavelmente trabalhando com arte. Então, para preservar a mina do lápis e evitar que ele quebre, eu recomendo que você use um apontador elétrico ou de manivela. Eu não gosto da ideia de apontar com estilete, eu acho muito trabalhoso, mas se é uma coisa que você gosta e já está acostumado também, pode ser que funcione. Eu acho trabalhoso demais, acho que o apontador de manivela e o elétrico, ele já tem essa função de não machucar a mina do lápis, porque
Quando a gente aponta com um apontador normal, nós podemos quebrar a mina, ela vai girando dentro da madeira e a gente pode quebrar, tá? Então, às vezes o lápis acaba ficando muito quebradiço e quebrando com muita facilidade quando a gente aponta por conta disso. E com um apontador de manivela, nunca quebrou uma ponta do meu lápis. Com um apontador assim, de manivela ou elétrico, a ponta e o lápis vai durar muito mais. Então, o que eu vejo principalmente de diferencial nesses lápis aqui, vou dar um zoom. O que eu vejo principalmente de diferencial nesses lápis é a forma como o pigmento assenta na folha. Ele é muito macio. Tá? É um lápis muito macio mesmo, mas ele não é aquele macio grudento, sabe? Ele não é um lápis oleoso, inclusive ele é um lápis que é à base de cera. Então ele tem essa característica de ser um lápis macio, mas que não vai deixar o pigmento extremamente... não vai pigmentar em excesso, ele vai depositar a quantidade necessária de pigmento. Se você coloca mais força, ele vai ficar mais pigmentado, obviamente. E se você pinta com a mão um pouco mais leve, ele vai deixar um pigmento bem homogêneo. Uma das coisas que eu gosto muito dos lápis da Luminance é que eles são muito fáceis de mesclar também. Então, óbvio, para quem está começando, né, a pessoa não vai investir muito, caso não possa, em lápis assim. Mas facilita muito para quem não tem esse controle da mesclagem ainda. Os Luminance são lápis mais fáceis de mesclar. Então é bem interessante. Eu gosto muito, na verdade, de usar os Luminance combinado com alguma outra marca, com policromos, por exemplo. Eu uso muito Luminance e policromos. Então são dois lápis que eu gosto bastante de usar em conjunto. Como eu falei para vocês, a ideia aqui desse vídeo não é comparar uma marca com a outra, mas sim falar sobre o lápis. Então, o que eu indicaria para quem está começando e o que eu gostaria de ter escutado quando eu estava começando e não sabia o que fazer, né? Qual lápis que eu compro, em que eu invisto, por que é tão caro? Bom, eu acho que a questão do valor do lápis eu já consegui explicar aqui no vídeo, né? Todo o design deles, toda a qualidade do pigmento é realmente diferenciada, então ele vale o preço que eles colocam, sabe? Às vezes a gente fica com essa ideia de que algo é caro demais, mas é porque a gente não vê valor naquilo. Então, a partir do momento que você vê valor em algo específico, você começa a entender o porquê de alguma coisa custar o preço que custa, né? A gente não sabe todo o processo que tem por trás, então muitas vezes é fácil falar, ah, não é caro, né? É um lápis que não tem como a gente comparar com um lápis escolar. Se você está começando, não quer investir, eu comecei com material escolar, por exemplo. Você não precisa começar a investir em material profissional logo de cara. Você pode começar com material escolar, com estojo de lápis escolar, um super soft, por exemplo, e depois ir investindo aos poucos em material profissional. Compra um, compra dois. Então, é bem mais tranquilo dessa forma. Quando você tiver vontade e tiver oportunidade também, aí sim você compra o estojo completo, né? Mas por essa questão de valor, algo que eu recomendaria para quem está começando e não quer investir logo de cara em uma caixa ou em um material completo é comprar os lápis avulsos. Mas comprem porque realmente vale muito a pena vocês testarem pelo menos um para ver e sentir como é o material. Isso é parte da experiência também, né? Entender como é que funciona. Então, ele realmente é um lápis que vocês vão ver diferença comparado com um lápis escolar comum, principalmente. E vocês vão ver muita diferença também entre os lápis profissionais, né? Tem situações que eu não consigo usar um policromos ou usar um lápis da Derwent, e aí ele se encaixa perfeitamente. Então é um lápis que é extremamente fácil de mesclar, acaba durando mais porque ele é extremamente pigmentado, então a gente não precisa gastar muito lápis para pintar aquilo que a gente quer. E ele é um lápis firme, né? Ao mesmo tempo que ele é um lápis macio, ele é um lápis firme. Então ele é um lápis realmente excelente. E o que eu recomendaria é que você fosse comprando de forma avulsa, porque na maioria dos casos a gente não vai usar as cores coloridas, né? Dependendo do seu trabalho, você vai comprar a cor que mais se adequa ao seu tipo de trabalho. Se você faz flores, faz sentido ter as cores coloridas, mas se você trabalha com um retrato de pets, retrato de pessoas, faz mais sentido você ter algumas cores mais neutras e as cores coloridas usar de outra marca, por exemplo. Então, não se preocupem em fazer grandes investimentos logo no início, né? Assim que vocês estão aprendendo, descobrindo esse universo novo. Se preocupem realmente em testar o material e ver qual material que se adequa mais ao seu tipo de pintura. Isso vai fazer muito mais sentido do que logo investir em um material caro que vocês não têm muito conhecimento.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. A ideia não era ser um vídeo muito longo, mas realmente mostrar para vocês como que é essa caixa maravilhosa por dentro e falar um pouquinho sobre o lápis também, que é um material que eu já venho utilizando há um bom tempo e posso garantir para vocês que realmente vale a pena o investimento, porque ele é muito diferenciado. E futuramente eu pretendo trazer outros vídeos aqui falando sobre a comparação entre luminância e policromos, né, em qual que eu invisto primeiro. Talvez essa é uma dúvida muito comum de quem está começando, mas acho que principalmente para a gente ter confiança de investir em um material mais caro como esse, é importante a gente estar bem munido de conhecimento e entender como que o material funciona. Então, um resumão de tudo isso, eu aconselho você que está começando e tem um pouco de receio em investir em material caro logo no início, compre alguns materiais avulsos. Então aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um cupom de desconto para você que tem interesse em comprar os materiais avulsos, como eu falei para vocês, ou a caixa, né, de 100 cores, de 76 cores, enfim, na papelaria que eu mais compro materiais artísticos aqui no Brasil, que é a Pérgamo Papelaria. Eu gosto muito de comprar material lá. Ela é localizada em Blumenau, Santa Catarina, então de vez em quando eu dou um pulinho na loja. Vocês podem usar o meu cupom de desconto que vai estar aqui na descrição desse vídeo para ganhar 5% de desconto na primeira compra. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou pode me mandar a sua dúvida também diretamente pelo direct do Instagram, que eu vou ficar muito feliz em te responder. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!